está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Que maravilha! Talvez essa seja a música que eu mais cantei na minha vida e nunca deixe de me emocionar, de ficar comovido pelo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Que privilégio, não é? Obviamente essa profecia de Isaías, registrada ali no capítulo 61, dos versículos 1 a 3, ela se refere ao Messias, a Jesus. Mas Ele nos deu o seu Espírito, e Ele nos deu essa prerrogativa, Ele nos deu esse privilégio, esse dom de anunciarmos o ano aceitável do Senhor, a consolar os que choram, a curar aqueles que estão aí enfermos de alma, espírito, no físico, no corpo. Primeiramente, bom dia, né, pessoal? A gente dá uma empolgada aqui. Louvado seja o Senhor, porque a gente tem tido o privilégio de estarmos aqui ao redor da mesa do Evangelho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está aí a Regina, a Silara, a Rita, a Moema, a Vilda, eu vi a Vilda aí. Aqui a lanterna às vezes está um pouco fraca, mas todos que estão participando aqui ao vivo com a gente, sejam bem-vindos, e vamos deixar aí a nossa live aí subir no IGTV, aí no Instagram, e também no nosso canal lá no YouTube, que as multidões estão afluindo lá para o nosso canal no YouTube. A gente já está com quase 3 milhões de inscritos lá, faltam 2.900.990 e poucas pessoas para inteirar os 3 milhões, né? Mas, conversa à parte, vamos orar. Eu queria orar com você para que a gente possa, como a gente tem feito costumeiramente aqui, conversar a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, da Palavra de Deus, com o objetivo de contribuir com a sua paz e colaborar com a sua alegria, para ser cooperador na sua fé. Amém? Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos permite nessa caminhada, nessa jornada de oração, ó Pai, uma diária, que o Senhor tem nos ouvido, que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem nos instruído, onde há essa
troca entre nós, o Senhor, essa comunhão entre nós e o Senhor, ó Pai. Que não nos apartemos de Ti, Senhor amado, da Tua palavra, que não desapeguemos, Senhor amado, das Tuas mãos, Senhor amado, que não nos afastemos da graça a qual fomos vocacionados, chamados, inseridos no corpo do Senhor, mediante o derramar do sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. Aceita-nos nessa manhã, ó Pai, nos instrua, nos encha da Tua presença e da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria ler com você um trecho muito conhecido do Evangelho, registrado aqui no capítulo 13 do Evangelho de João. Diz assim, ora, a partir do versículo 1, tá? Capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, você que quer conferir, deixar registrado, até mesmo seguir aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, não, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Que coisa mais gostosa é a gente ver Jesus tratando com os discípulos, porque isso acaba sendo para nós o referencial, o modelo de como é o reino de Deus, de como as coisas funcionam para quem segue a Jesus. E Jesus estava ali já prestes a cumprir o seu papel na terra, já estava ali na última ceia com seus discípulos, comendo ali com eles, e o ambiente ele era assim, mesa baixa, as pessoas sentavam no chão, e normalmente o anfitrião, ele, por gentileza, por um gesto de cortesia, ele oferecia água para que os seus convidados, para cear com ele, para jantar com ele, ali na sua casa, pudessem lavar as mãos e também os pés. Porque como a mesa era baixa, né, às vezes as pessoas se colocavam assim, um do lado do outro, e o pé sujo ali na hora de comer, aquele negócio meio desagradável. E Jesus, de repente, ali, comendo com a moçada, bebendo o seu vinho, conversando, contando, né, aquela confraternização, quem frequenta a igreja já viu aquela pizza depois do culto de domingo, né? Ou vai lá na pamonharia, os crentes, aquela alegria, falando sobre o culto, contando, fazendo, planejando na comunhão. E de repente Jesus para tudo ali, vai, pega uma bacia com água, tira a sua capa, se cinge com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Um gesto assim meio... As pessoas ficaram com o pé atrás. O que ele está querendo com isso? E Pedro, que era o mais afoito, Jesus se aproxima dele e diz, não, de maneira nenhuma o Senhor vai me lavar os pés. Sabe, por que será que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele? Porque reconhecia de fato que Jesus era o mestre, e ele de fato é, né? Que ele era superior, e ele sim, ele é superior, que ele está acima de nós, ele está acima de nós. Mas o texto não fala, mas aqui a gente vai aprendendo os ritmos da graça, né? As nuances do reino de Deus. Eu fico imaginando que, me lembro de uma palavra de
filósofo cristão chamado Blaise Pascal. Ele dizia que nós criamos Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós vestimos em Deus uma roupa que não é dele para que a gente possa se tornar como ele. Talvez Pedro não quisesse que Jesus o lavasse os pés, porque o modelo de liderança que Pedro imaginava que ele próprio Pedro poderia ter, fosse semelhante a Jesus, e Jesus teria que ser aquele líder, né, que chega cheio das planilhas, cheio dos alvos, dos objetivos, cheio dos, cobrando os relatórios e motivando a sua equipe, e sendo servido, traz água para o cacique, não é? Traz aqui, coloca um camarim para que eu possa me maquiar, para dar a palestra de motivação para vocês, me dá o melhor lugar no holofote aqui para que esteja bem visível, para que eu me presente como a ser admirado. E Jesus vai na contramão disso aí. Aliás, o Evangelho é no contrafluxo de todo esse espírito humano de vaidade, de futilidade. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo, mas a gente não aprende. A gente quer conquistas terrenas, a gente quer ser grande em nome de Deus, a gente quer que as pessoas nos reverenciem, nos aplaudam, e nós somos revestidos de uma falsa humildade. Aliás, falsa humildade nada mais é do que orgulho, do que soberba. E talvez Pedro estava ali exatamente não querendo, censurando Jesus por lavar os seus pés, não porque ele se achasse, não simplesmente somente porque ele se achasse indigno, mas também porque seria uma certa: poxa vida, eu estou mirando esse homem. E ele vai, se ele está lavando pé, poxa, isso não é papel dele. Porque no reino de Deus, gente, maior é quem que serve. Ele mesmo, Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. E é claro que Jesus podia lavar aqueles pés chulezentos ali, sei lá, com unha, pé de homem, né? Com unha encravada, com joanete, com aquela coisa mal desagradável ao olhar, aos sentidos, ao olfato, e Jesus mete a mão naquilo ali, lava, mostrando para Pedro que se daqui a pouco ele estava disposto a morrer por ele, dar a própria vida por eles, pelos seus discípulos, pelo mundo, será que lavar o pé não seria algo demais? Sim. O reino de Deus é um reino de serviço. Enquanto você e eu estamos esperando considerações das pessoas, porque de repente a gente diz servir a Deus, e esse dizer servir a Deus é porque é essa configuração: a gente frequenta um templo, a gente carrega um livro que reputamos como sagrados, a gente participa do ritmo daquela instituição, a gente oferta, a gente participa dos departamentos, a gente compartilha, a gente fiscaliza a vida do outro, a gente se mete, às vezes até indevidamente, na vida do outro. E aí a gente imagina que o reino de Deus é isso. Não. O reino de Deus é Jesus governando o nosso estilo de vida. É Ele estabelecendo o padrão de ser, e o padrão é Ele, porque é nele que nós aprendemos como ser gente. Não é no líder que chega cheio de cara de super qualquer coisa, super poderoso, empoderado, com uma unção extraordinária que exerce o controle sobre os mais incautos, sobre aqueles que enguiçaram aí no cérebro e ficaram aí né, com o cérebro paralisado, e aí tem que ter outro para pensar por ele. Não, o reino de Deus é o Espírito de Deus entrando em nós e transformando a gente naquilo que Jesus é: manso e humilde de coração. Quando a gente começa a perceber a estreiteza desse caminho, quando a gente começa a trilhar, a dar razão para Jesus, e a gente começa a morrer para as nossas significações, para as nossas riquezas, para aquilo que nos é importante, e a gente começa a abraçar o modelo de Jesus, a gente sim vai experimentando a vida com abundância. E nós temos uma geração de cristãos que sequer são cristãos nominais, porque cristão quer dizer pequeno Cristo, que nada carregam de Jesus. Aliás, trazem uma arrogância de querer governar esse mundo, de querer reinar aqui. Jesus diz: o meu reino não é daqui, mas a gente... Não!
Nós não vamos admitir que o Senhor venha lavar o pé da gente, não, porque a gente não quer lavar pé de ninguém. Se o Senhor lava, o Senhor estraga o nosso negócio. Não foi assim que os fariseus disseram? Que se você ler um pouquinho antes, aqui nós lemos aqui o capítulo 13, se você for ler um pouquinho antes, no capítulo 11, após Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, a religião, ao invés de se alegrar com o poder de Deus ressuscitando um morto de 4 dias, eles se reuniram e falaram: nós precisamos matar esse homem, porque daqui a pouco o mundo inteiro vai crer nele. E se crer nele, tendo ele o estilo de vida que ele tem, nós estamos desempregados. Ruiu todo o nosso reino, porque nós estamos aqui para reinar sobre as pessoas. E o reino de Deus dá na cara de quem quer reinar sobre gente. Porque o reino de Deus é servir o outro. Por mais inferior, em qualquer escala hierárquica que a gente possa evocar, a gente o serve. A gente serve como quem serve a Deus, porque não existe vida com Deus se não for no serviço ao próximo. Se não for na humildade de perdoar o próximo, de tirar, de ocultar as feiuras dele, de ajudá-lo nos odores que exalam do seu caminhar, nas imundícias que ele vai pegando, né? Na trajetória da existência, a gente o auxilia e a gente o serve. Essa é a natureza do reino de Deus. Enquanto você e eu não entendermos isso, nós vamos viver de tédio em tédio, de angústia em angústia, porque a gente vai viver como o mundo vive, como se fôssemos clientes da existência, como se tivéssemos vindo a esse mundo para sermos mimados pelos outros seres humanos, como se a paz só pode existir a partir do nosso umbigo, daquilo que a gente fala, como se a verdade fosse estabelecida apenas a partir da nossa ideia, e se aqueles que não nos apoiam, que não nos respeitam nas nossas opiniões, a gente quer ser Deus e a gente quer colocar eles lá no lago que arde como fogo e enxofre, ou a gente quer colocar no céu aqueles que a gente reputa como amados da gente, né? A gente não admite pecabilidade, né? Porque o meu filho não faz isso. A minha mulher, não tem isso dela. O meu pastor, que absurdo, você está falando de um homem de Deus. Ou seja, a gente imagina que somos nós que vamos ter o poder do julgamento, e o reino de Deus é servir, apenas servir. E é aí que a vida começa a se manifestar em nós, porque na medida que nós servimos, nós estamos obedecendo a Deus. E na obediência a Ele é que Ele vem em nós e faz morada, e a vida se manifesta. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tiago diz que não tem fé sem obras. E as obras que nós fazemos são obras de obediência a Deus. É fruto da confiança que temos nele, sabendo que mesmo Ele sendo quem é, Ele serve, quanto mais nós estamos para servir. E para servir o outro. Servir Ele no outro. Servir a Ele servindo o outro. Não existe amor por Deus simplesmente com poesias, ou a gente faz posts lindos aqui na internet, né? A gente decora versículos. Se não houver essa disposição em levantar para lavar os pés daqueles que estão com os pés sujos ao nosso redor, a gente ainda não entendeu. Por isso que Jesus disse para Pedro: olha, o que eu estou fazendo agora você não vai entender agora. Você não tem cabeça ainda para isso, você não amadureceu o suficiente para entender isso. E Pedro, depois disso, naquela fatídica última semana de Jesus, Pedro nega, e Pedro recebe dele o perdão, a graça. Ele não teve só os pés lavados, ele teve roupas novas. Ele teve vestes brancas concedidas pelo Senhor, fruto do amor de Deus por ele. E aí sim ele pôde entender como funciona, como é a dinâmica, os mecanismos de relacionamentos no reino de Deus. Que você possa pensar nisso hoje de manhã, nessa manhã tão gostosa que a gente está aqui em Goiânia, dia 26 de março, de maio, né? Estou quase voltando um pouquinho na folhinha, no calendário, e que você possa se lembrar que você não nasceu de novo no reino de Deus para ser servido. Levanta
sua mesa, vai lavar os pés daqueles que estão ao seu redor, porque você vai ver a vida de Deus se manifestando em você. Não para aparecer, não para colocar selfie, eu estou lavando o pé de alguém aqui. Olha, acabei de perdoar alguém, acabei de dar uma esmola para quem precisava, acabei de fazer um ato caridoso aqui, acabei de interferir aqui e melhorar a vida de alguém. Não, sem alarde, como Jesus fazia, com humildade, como ele fazia. E é aí que a gente vai sendo, cada vez mais vai sendo concretada a nossa fé, ela vai sendo cada vez mais robustecida, porque assim vai se manifestando a vida de Deus em nós. Pode ser um tipo de discurso que não produz em você muito... Talvez você entrou aqui agora querendo ouvir outro tipo de palavra, mas eu quero dizer para você, isso é puro Evangelho do Senhor Jesus, e é nisso que está a salvação da minha e da sua alma. Em dar razão para Jesus e fazer conforme Ele manda, porque o resto vem por consequência. O resto vem por acréscimo. E quando ele entra de fato na vida da gente, quem é que pode estragar? Quando ele age em nós, quem é que pode impedir? Quando ele está conosco, quem pode ser contra nós? Que você possa meditar nisso. Eu gostaria agora de orar para que essa palavra ache um ambiente adequado no seu coração, para que você se confronte com ela, você rumine ela aí no decorrer desse dia e permita que isso contribua, sim, com a sua mentalidade sendo transformada dia a dia de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero orar por você que tem gente doente, enferma aí, ou você mesmo que está me vendo, me assistindo agora, que o Senhor venha trazer, venha afofar a sua cama, venha afofar a cama daquele que você ama, e assim também, associado com os nossos irmãos aqui, colocamos diante do Senhor, para que o Senhor venha trazer a provisão para o seu dia aí, para as suas demandas, para as suas responsabilidades materiais, para as suas contas, né? A gente vive para pagar boleto, pagar conta, que o Senhor venha dar para você a provisão, para que o pão esteja na sua mesa, para que a sua casa tenha harmonia, para que o ambiente do seu trabalho, das suas convivências, seja um ambiente pacífico e propício para que você, se de repente precisar lavar o pé de alguém, o Espírito de Deus vai te dar o discernimento. Não estou dizendo no sentido literal, né? Chegar lá, tira o sapato aí que eu vou lavar seu pé, deixa eu fazer uma selfie aqui, colocar no meu Insta e vou passar lá no direct do pastor Gilmar, porque ele falou que eu estou vivendo a palavra, não. Misericórdia. Né? Você entendeu? Não estou de fato menosprezando a sua inteligência, mas que o Espírito Santo de Deus possa trazer para nós esse discernimento. Amém? Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua presença aqui entre nós, porque o teu Espírito nos assiste, Senhor. O Senhor cuida de nós até no nosso descuido, Senhor, ó Pai, interfere na hora certa, o Senhor, ó Pai, age de forma perfeita. Eu quero pedir do Senhor agora a cura para aqueles que estão enfermos, estão sendo, ó Pai, colocados aqui em forma de intercessão, ó Senhor, Pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Senhor, que o Senhor visite com o fortalecimento físico da alma, do espírito, ó Pai. Quero pedir do Senhor que o pão chegue a esta mesa, Senhor amado, que a fartura atinja, Senhor amado, essa família, esta casa, ó Pai, esse ambiente de trabalho, essa empresa, que sejam abertos, ó Deus, as portas para aqueles que estão desempregados, ó Pai, que sejam, Senhor amado, destravados os negócios daqueles que têm essas responsabilidades, Senhor, do seu próprio negócio, ó Pai amado, do seu próprio sustento, aquele que de repente tem, ó Deus, a sua empresa, enfim, que o Senhor abençoe abrindo portas, ó Deus, desembaraçando os caminhos dos seus filhos, ó Pai. Ó Pai amado, que haja harmonia, Senhor, que seja calado agora todo barulho do inimigo, Senhor amado, querendo promover ódio, divisões, intrigas, Senhor amado, disputas, ó Pai. Ó Senhor, que em nome de Jesus, a paz do Senhor reine neste lugar, nesta casa, nesse ambiente de trabalho, nesta família, ó Pai. É que eu te rogo assim, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Gente, mais uma vez, mais uma caminhada, mais um passo nessa nossa caminhada de oração rumo à eternidade, né? Agradeço muito a sua participação aqui comigo e espero que você volte amanhã. Quinta-feira, se o Senhor permitir, a gente estando com vida, estaremos aqui, né?
E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em paz. Um abração.